Nessa videoaula iremos falar sobre o editor de tempo, ou timeline, uma ferramenta muito útil que serve justamente para gerenciar as nossas animações feitas com o Blender. Muito bem, vamos aqui à nossa vista principal. Logo aqui abaixo da nossa 3D View, da nossa vista 3D, temos a nossa timeline. E nela, como você pode ver, temos as marcações aqui de quadros das nossas animações. Através do editor de tempo, nós podemos controlar as nossas animações. Temos os botões aqui de player, por exemplo, para ativar a nossa animação, damos um play, né? Temos também aqui o comando de pause, de retornar ao início da animação e de avançar ao final, como você pode ver. Podemos aqui também determinar o momento na qual a nossa animação vai ter início e o seu fim. Então, podemos aqui definir o quadro inicial e o quadro final, como você pode ver. Então, para iniciar a nossa animação num outro quadro, por exemplo, podemos colocar aqui que ela vai iniciar no quadro 70. Automaticamente você vê que a nossa linha do tempo ela muda a sua configuração e agora ela vai iniciar nesse quadro 70, como você pode verificar, ok? Muito bem, então você já conheceu aqui os players e os quadros de início e fim da nossa animação. Vou retornar ao primeiro quadro. Outra informação importante é justamente este controle manual, bem aqui. Esta linha verde é conhecida como cursor do tempo e ela permite que você avance ou retorne manualmente para determinado quadro-chave. Bem, para arrastar esse cursor, para movimentá-lo, você simplesmente clica com o botão esquerdo do mouse e avança para a posição desejada, ok? Você pode também movimentar o cursor utilizando as setas direcionais do teclado. Por exemplo, para avançar um quadro-chave, você clica no botão direito, né? Então você avança aí, um quadro-chave 1 a 1, como você pode ver aqui, olha, no nosso quadro corrente, como você pode ver, ele vai avançando, ok? Para retornar um quadro por vez, você simplesmente clica na tecla direcional seta para a esquerda. Para facilitar a visualização, vamos ativar aqui o Screencast, ok? Então, seta esquerda, ele retorna, ok? Você pode também retornar para o primeiro quadro, pressionando a tecla Shift e apertando na seta para baixo. Opa, perdão, na seta para a direita. Então você avança para o primeiro quadro e se você quiser avançar para o último quadro, você simplesmente pressiona o Shift e a tecla direita, como você vê. Então assim você alterna entre o início e o fim da animação. Caso você queira avançar 10 quadros por vez, você simplesmente mantém o Shift pressionado e utiliza a tecla seta para cima, como você pode verificar. Então, avançamos de 10 em 10 quadros. Caso você queira retornar 10 em 10 quadros, novamente pressione o Shift e aperte a seta para baixo. Ok? Vamos retornar aí para o nosso quadro inicial. Outra operação que é possível ser realizada é justamente você manipular aqui, olha, os quadros visíveis. Para isso, você simplesmente pressiona o botão do meio do mouse, ou seja, aquela rodinha, ok? E você, com ela pressionada, você pode deslizar a nossa timeline para a direita ou para a esquerda. Outro ponto que eu esqueci de informar foi justamente que você pode também determinar os quadros iniciais e final, simplesmente movendo aqui o cursor para o local desejado e pressionando a tecla S para o início, Start, e se você mover o cursor para qualquer outro ponto, por exemplo, este ponto bem aqui, e clicar na tecla E, você determina aí o quadro final, que seria o E relativo a End, ok? Então, vamos dar um Alt A, que é o nosso comando
que dá início à nossa animação, que é equivalente, né, a utilizar o botão play aqui do player de controle, ok? Então aí você pode fazer essa configuração. Vamos dar aqui 2 Ctrl Z, 3 Ctrl Z, né? E podemos também, clicando na tecla P, você verifica aí que a nossa timeline ela toma esse aspecto. Eu vou maximizar aqui, vou aumentar o tamanho da timeline, né? E novamente aqui eu vou clicar em P e você tem essas duas retas aí tracejadas que nos permitem também definir o início e o fim da nossa animação. Então, ela é mais prática, você simplesmente aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, você arrasta para a faixa de tempo que você deseja utilizar na sua animação e automaticamente ela é configurada, como você pode ver. Dando Alt A novamente, a nossa animação vai então começar no frame 30 e terminar no frame 200. Muito bem, vamos dar um Ctrl Z novamente. Outra informação importante que eu acabei esquecendo de informar foi justamente com relação aos nossos quadros-chave. Os nossos quadros-chave eles são definidos aqui por estas linhas amarelas. Então, em cada linha amarela dessa, nós temos um keyframe que foi adicionado na nossa animação, ok? Então, basicamente, vamos aqui avançar aqui para esse quadro, por exemplo. Verifique que aqui, ó, ele tem um aspecto já em amarelo, e isso significa que é um quadro-chave. Nos demais quadros que são interpolados, né, você vê que ele tem um aspecto branco, e quando chega em outro quadro-chave, ele fica com esse aspecto amarelo. Por fim, nessa primeira parte da nossa aula sobre o editor de tempo, falaremos sobre o marcador. Então, basicamente um marcador seria digamos, uma forma de você, no caso, é isso, marcar um ponto bem importante da sua animação. Então, digamos que você deseja marcar um ponto, por exemplo, onde a trajetória é máxima, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, né? Aqui nos frame 125, o local onde o nosso objeto chega a seu ponto máximo em altura, né? Então, se eu quiser delimitar justamente este ponto da animação, você pode marcá-lo vindo em Marker e adicionar marcador, Add Marker, ok? E você, como verifica aqui, olha, adicionou um marcador à nossa linha de tempo. Então, é uma forma interessante de você delimitar aí os pontos importantes da sua animação. Verifique que aqui, olha, nas informações que aparecem na nossa 3D View, temos aqui, olha, um F125, 125 relacionado ao frame, e aqui esse Fzinho é relativo aí ao nosso marcador. Bem, você pode também renomear esse marcador. Para isso, você pode simplesmente vir aqui em Marker, e você pode vir aqui, ó, e escolher a opção Rename Marker, ou utilizar o atalho Ctrl M para renomear o marcador. Então, aqui, ao invés de utilizar o nome F125, você coloca aqui, por exemplo, máximo, né? Então, ou então você coloca aqui altura máxima, ok? E você clica aqui em OK. E, como você vê aqui, ó, já aparece a informação que esse marcador está delimitando, está indicando a altura máxima na qual esse objeto ele pode chegar. Como você vê também, no nosso menu aqui de marcadores, existem várias outras opções, dentre elas a de duplicar um marcador e também de deletar o marcador.
Além disso, podemos também movimentar esse marcador. Como é que fazemos isso? Então vamos primeiramente movimentar esse marcador. Caso o seu marcador não tenha sido colocado no local correto, você pode simplesmente clicar aqui sobre ele e apertar na tecla G. E como você vê aqui, olha, você pode movimentar esse marcador ao longo da linha de tempo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, no frame 140. Você pode também duplicar esse marcador utilizando o comando Shift-D. E ó, você duplicou aqui esse marcador. Como é esse aqui, ó, essa cópia que está ativa, você pode renomeá-la. Por exemplo, você coloca, para movimentá-la, é G, né? Você coloca aqui, por exemplo, renomeia ele como Rename Marker, ou então vamos usar logo o atalho, né? Ctrl M. Você coloca aí a altura, por exemplo, mínima, ok? E dá um OK bem aqui. Então você tem a altura mínima. Para deletar esse marcador, você simplesmente clica em X, deletar marcador. Ou então, em Marker, Delete Marker, ok? Então, vamos utilizar aqui o X mesmo. Você deletou esse marcador da linha do tempo. Você pode também verificar aqui essas outras opções. Para que elas sejam ativas, verifique que você tem que selecionar o marcador, ok? Então, selecione aí o marcador correto. E para selecionar o marcador, é interessante, né? Você não consegue selecionar ele clicando com o botão esquerdo do mouse, mas sim com o direito. Por exemplo, vou duplicá-lo aqui, ó. Se eu quiser selecionar este marcador, eu clico com o botão direito do mouse e não com o esquerdo. Ok? Então, clicando com o botão direito, nós conseguimos escolher aí diferentes marcadores. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e até a próxima.